Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual hora que você vai assistir a esse vídeo, mas hoje eu vou fazer uma breve análise do edital, uma análise rápida do edital da Conab, que foi divulgado hoje, no dia 28, e vou trazer aqui para vocês um plano de estudos bacana e vou, claro, obviamente, falar da estratégia que eu acho que seja o melhor caminho para você buscar uma vaga nesse concurso, que sem dúvidas é um excelente concurso e que muitas vezes ele fica um pouquinho fora do radar. Então, aproveite essa oportunidade para você conquistar seu cargo público. Antes de falar de fato das estratégias e do plano de estudo, eu quero fazer um apanhado geral do edital, da prova, propriamente dita. Tá? Como é que veio? A gente tem um edital para analista e para assistente, vários cargos, tanto para analistas, cargo superior, como para assistentes também. A gente tem vários cargos. A gente tem mais de 400 vagas imediatas, então é um ótimo número. Você vai poder fazer prova em todos os estados, tá? Você vai poder fazer prova em todos os estados, ali nas capitais, geralmente. São 34 vagas para assistente e para analista, o número de vagas é bem maior. Então, você que tem um curso superior, você pode tentar analista, tanto na área administrativa, ou se você tiver algum curso específico que veio cobrado, que veio exigido no edital, você pode também tentar. As provas serão em turnos, uma prova pela manhã e outra prova à tarde, então você também pode avaliar fazer as duas provas. Eu sempre aproveitei, quando o edital me permitia, eu sempre aproveitei para fazer uma prova pela manhã e uma prova à tarde. Beleza? A banca organizadora do concurso é o Instituto Consulpan. Nós temos aí um pouco mais de quase 4 meses, a prova é no dia 13 de julho, então nós temos abril, maio, junho, julho, tá? 3 meses e meio, mais ou menos isso daí. É um bom tempo? É um bom tempo. Claro que seria necessário para fazer talvez cara, eu acho que um pouquinho mais de tempo não faria mal, mas dá para fazer muita coisa, dá para se preparar em 3 meses e meio, sim, para essa prova, principalmente para o cargo de nível médio, que o edital ele viu bem menor do que se a gente for comparar com o cargo o cargo de analista. Ambos, eu sempre vou me referir aqui, pessoal, meu foco hoje são os dois cargos de área administrativa, tanto analista como assistente. Beleza? A divisão da prova, para nível médio, viram 100 questões sem redação. São 100 questões, eu vou explicar a dinâmica de divisão. E para nível superior serão 80 questões, porém tem um texto dissertativo também. Show de bola? Então, bora lá, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Aqui é um vídeo rápido para vocês entenderem, para vocês ficarem com o norte de como começar a se preparar para esse concurso. Show de bola? Para o cargo de assistente, como eu falei, são 100 questões. Como foi que veio a divisão? Português com 14 questões, matemática e raciocínio lógico com 6 questões, informática com 6 questões, conhecimentos transversais com 7 questões e políticas públicas e legislação aplicada à Conab com 7 questões também. Só que português e matemática e raciocínio lógico com peso 2, tá, pessoal? Peso 2. Então, naturalmente, você precisa entender que português e matemática, teoricamente, eles são mais importantes do que informática, do que conhecimentos transversais e do que políticas públicas, se a gente comparar só com as disciplinas dentro de conhecimentos gerais. Então, você precisa transferir isso para o seu planejamento. Você precisa transferir esse peso, pelo menos inicialmente, para o seu cronograma. Beleza? E na parte de conhecimentos específicos, a gente tem 60 questões e eles não estipularam quantas questões por disciplina. Você vai ver lá, você vai pegar o edital, você vai ver que ele só colocou os assuntos de conhecimentos específicos, mas são 60 questões e todas as 60 questões com peso 2. Então, é óbvio que no seu cronograma, você precisa dedicar mais tempo a conhecimentos específicos. É questão de custo-benefício, a gente precisa estudar com inteligência. Então, você precisa chegar muito bem em todas as disciplinas, óbvio, mas principalmente em conhecimentos específicos. Só conhecimento específico, a gente está falando aí em torno de 66% da sua prova, 120 pontos, no total de 180. Beleza? Show de bola. E aí, dentro de conhecimentos específicos, apesar do edital não destrinchar, eu destrinchei. Vem assuntos de administração, administração geral, a lei, administração pública, gestão de pessoas, vem uma parte de licitação, ética e arquivologia. Mas a arquivologia, pessoal, não é que vem aquele assunto que sempre são cobrados no edital. Tem uma partezinha pequenininha lá, tipos de arquivos que você pode encontrar dentro de arquivologia. Mas essa é a estrutura. E eu trouxe aqui um cronograma para você aproveitar, para quem tem 3 horas, mas eu quero que você entenda a lógica. Ah, Felipe, só tenho 2 horas. Ah, Felipe, eu tenho mais tempo, tenho 4 ou 5 horas. Entenda a lógica e aplique. Beleza? Mas e a estrutura do cargo de analista? Porque analista foi contemplado com mais vagas. Como foi a estrutura? 80 questões, como eu falei, conhecimentos específicos com peso 2, só que agora conhecimentos específicos tem 50 questões. Tá? 50 questões só de conhecimentos específicos. Então, só a parte de conhecimentos específicos, ali, você vai ter 100 pontos. Tá? 100 pontos, considerando que cada questão vale 2 pontos. Vale 2 pontos. E na parte de conhecimentos básicos, 30 questões. Português veio com peso 2 também. Matemática e raciocínio lógico com 4 questões, peso 1.
Informática, 4 questões, peso 1. Orçamento público, 4 questões, peso 1. Gestão de projetos, 4 questões, peso 1. Conhecimentos transversais, 4 questões, peso 1. Políticas públicas e legislação aplicada à Conab, 5 questões, peso 2. E aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Dentro de conhecimentos gerais, conhecimentos básicos, digamos assim, português e legislação aplicada à Conab, junto com políticas públicas, elas são as duas principais disciplinas, tá? Ambas com 5 questões e ambas com peso 2. Então, você precisa, e aqui eu vou trazer uma estratégia para você, principalmente relacionada a políticas públicas e legislação aplicada à Conab, você precisa garantir esses 10 pontos, e dá para garantir. Não é, edital tão, não é um edital tão extenso, pelo menos nessa parte de conhecimentos básicos. A parte de conhecimentos específicos realmente é bem extenso. Tá? E aí veio contemplando na parte de conhecimentos específicos, administração de recursos materiais, logística, administração financeira orçamentária, uma parte lá de contratos administrativos e uma parte de RH, gestão de pessoas, enfim. Dentro de conhecimentos específicos veio muita coisa, mas se você já estuda para a área administrativa, aproveite esse edital e faça essa prova. Tá? Se você não tem o edital, filho, estou esperando a Polícia Federal Administrativa, então continua focado na Polícia Federal Administrativa, mas se inscreva nesse concurso, faça essa prova. Tá? Eu não gosto muito de conciliar, eu acho que a gente não concilia, principalmente quando a gente tem um edital na praça, o edital da Conab já está na praça. Então, se caso você queira, caso você pense em se dedicar, se dedique para essa prova. Beleza? E aí, pessoal, montei aqui um cronograma e eu quero que vocês entendam a lógica. Óbvio que a parte de conhecimentos específicos, ela ocupa mais tempo. Se a gente for dividir por peso, cara, e ficaria ali uma meta para português, uma meta para informática, uma meta para conhecimentos transversais. Isso aqui é um cronograma com base para o cargo de assistente, tá? A base aqui é o cargo de assistente. Mas você vai pegar a mesma lógica para fazer o cargo para administrativo, para analista administrativo. Aqui eu peguei um aluno que tem 3 horas por dia, de segunda a sábado, porque no domingo eu quero que você treine redação e talvez faça um simulado. Não precisa todo domingo, mas você pode diversificar ou descansar, tá? Mas você precisa incluir um treino não para o cargo de assistente, mas para o cargo de analista, você precisa incluir um treino para texto dissertativo, para você praticar a redação, tá bom? E aqui eu trouxe, como eu não trabalho só com uma meta, porque se a gente fosse dividir pelo peso, a parte de conhecimento específico, ali ia ocupar um tempo muito maior no seu cronograma para quem tem 3 horas. Então, pelo menos eu não trabalho com menos de 2 metas de cada disciplina, porque fica muito extenso o tempo. Digamos que se eu só colocasse uma meta de português, você só iria ver português na segunda e depois só na outra segunda, isso prejudica muito. É necessário uma certa regularidade, é necessário um tempo para você revisar, e talvez 7 dias seja muito tempo, tá? Principalmente para o aluno que está começando agora, que começou há pouco tempo. Então, eu coloquei 2 metas de português, 2 de informática, 2 de políticas públicas e legislação, 2 de conhecimentos transversais e 2 de matemática e raciocínio lógico. E o restante eu óbvio, priorizei a parte de conhecimentos específicos. E aqui dentro de conhecimentos específicos você vai trabalhando com as disciplinas lá, tá? Você vai trabalhando com as disciplinas. Eu nunca gosto de colocar, por exemplo, a mesma disciplina por mais de 1 hora, aqui cada sessão de estudos, cada matéria é 1 hora, porque é interessante alternar as disciplinas para você dar aquele start entre 1 hora de estudo de uma disciplina e outra, você dá um descansozinho ali de 5 minutinhos, que é o que a gente chama de descansativo cerebral, e aí você descansa 5 minutos, volta e muda a abordagem. Estava estudando português, estudo informática, depois estava estudando informática, vai para uma disciplina de conhecimentos específicos. O ideal é que quanto mais diferentes forem a disciplina, melhor vai ser, tá? Para você mudar um pouco o enfoque. Você estava estudando matemática, estudou 1 hora de matemática, vai para políticas públicas e legislação, vai para outra disciplina e vai fazendo essa alternância, vai tendo essa gestão de tempo. Então aqui eu priorizei específico, que é óbvio que você tem que priorizar conhecimento específico no seu cronograma. Você precisa avaliar como que você está em cada assunto, em cada disciplina, e aí, claro, muita coisa você já estudou, se você já vem de outra área, já vem de outro concurso, você já estudou, mas você precisa revisar, invista em revisões, você vai seguir a mesma lógica de assistente para analista, tá? Alterne as disciplinas, seja realista com o seu tempo de estudos, eu programei aqui 3 horas, mas você precisa avaliar qual o tempo que você tem, só tem 2 horas, trabalhe com o que você tem e trabalhe para fazer melhor com o que você tem, tá? Invista na qualidade do estudo. Beleza? Show de bola? Então, faça revisões e faça questões, de preferência todos os dias. Revise um pouquinho todos os dias. Separa ali um minuto, sei lá, 20, 30 minutos, 15 minutos para você revisar tudo que você viu durante o dia. Ou revisa no início de cada sessão, mas revise todos os dias. De formas diferentes, mas revise todos os dias. E também faça questões todos os dias. Por exemplo, hoje você vai estudar, hoje é sexta-feira, você vai estudar português. No final da sessão de estudos de português, faça 5 questões. Já para você entender como a sua banca é interessante, que é agora.
vocês priorizem muito o Instituto Consulpan, tá? Principalmente em língua portuguesa. Você precisa entender a linguagem da banca. Não é que elas são excludentes. Não é que não sirva você fazer questão de outras bancas, mas priorize as questões do Instituto Consulpan. Sempre que você puder, opte pelas questões do Instituto Consulpan. E essa vai ser a sua banca, né? Que foi a sua banca. Então você precisa se especializar, inclusive, na forma de cobrança das questões dessa banca. Beleza? Então faça questões e revise todos os dias. E para finalizar, porque eu falei para vocês que vocês precisam trabalhar para fechar aquela parte de conhecimentos de políticas públicas e legislação aplicada à Conab. Eu trouxe aqui uma meta de leitura de lei que vocês devem tatuar praticamente isso e fazer todos os dias. 10 a 15 minutos vocês precisam ler essas leis. O que é que eu sugiro? Que você baixe todas essas leis lá do site do Planalto, ou lá onde tiver o decreto, o mais atualizado possível, óbvio, e aí, e as portarias, você pode baixar também, se você copiar e colar, você baixa, coloca tudo em um único arquivo, junta esse arquivo e separa 10 a 15 minutos para ler todos os dias. Sem sombra de dúvidas, isso vai fazer muita diferença na sua preparação, muita. Então aqui já está mastigado para vocês, só para vocês copiarem, colarem e fazer um único arquivo. Beleza, meu povo? É uma espécie de vade-mecum. Tá joia? Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, uma análise geral do edital, como se preparar, como se organizar, dê o pontapé inicial e acredite no processo, acredite na sua aprovação, porque é possível, tá, pessoal? Esse concurso ele não vai ser um dos mais falados, mas sem sombra de dúvidas, é um excelente concurso com a remuneração aí que chega para o cargo de analista a mais de R$ 8.000. Beleza, meu povo? Então, é isso, tá? Contem com a gente, contem com o Concursos e até mais.